Olá, concurseiro, olá, concurseira. Pessoal, continuando o tópico específico de princípios gerais do processo. Faltou um, pessoal, que é a base da sentença. É a base da decisão do juiz. E não só da decisão do juiz, mas também da movimentação do processo. E vocês observarão que no próprio edital do concurso, e eventualmente daqui 2 semanas, lá, ou 1 semana, ou amanhã, depende do dia que você está assistindo esse vídeo, lá, eventualmente você vai estar frente a este princípio, que é a ideia da motivação das decisões judiciais. A ideia é a seguinte: este princípio ele é fundamental porque ele garante que toda sentença proferida por um juízo, ela precisará obrigatoriamente estar seguindo uma fundamentação. Quando a gente pensa fundamentação, a gente sempre pensa na questão das leis. Então, no próximo slide, a gente pode observar, inclusive, que a gente fala desses fontes do direito. Quando eu falo fonte você imagina o quê? De onde surge. Então, de onde vêm as decisões judiciais. E quando a gente fala das fontes do direito, hoje nós temos as fontes formais, que são subdivididas em fontes formais primárias, e nós temos também as fontes formais e informais que entram no tópico secundário. Quando a gente fala fonte formal, e a primária, né, digamos a primeira, qual que é o primeiro lugar que você se fundamenta? Tanto para você como advogado, réu, ou então como juiz, quando você for ver uma sentença, por exemplo, o início da sentença, ela sempre parte de demonstrar que na lei aquilo é ou não é válido. Então, uma vez que o juiz recebe uma petição inicial, ele precisa iniciar o devido processo legal, caso ele analise e o processo tenha mérito para ser iniciado. Perfeito, iniciou. O juiz ali, quando ele aceita a petição inicial, ele não está falando que o processo está certo ou está errado, ele está falando que o processo tem legitimidade para ser iniciado. Mas no transcurso do processo, lá no final, pelo menos na fase do conhecimento, né, ele vai precisar proferir uma sentença, uma decisão, que seja favorável ou desfavorável para o que foi pedido lá na petição inicial. E partindo do princípio da isonomia entre as partes, do juiz imparcial, o juiz ele precisa fundamentar a sua sentença. E ele vai fundamentar como? Primeiro, ele vai fundamentar com a legislação. Só que nós sabemos, e vocês estão diante de um momento histórico, que várias situações estão acontecendo que, por exemplo, a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial não existe uma legislação específica para ela. Mas caso estejamos de frente com uma situação que foi requerido ao juiz uma ação judicial que envolve o juiz não pode falar o seguinte: não irei julgar essa situação porque não está previsto em lei. O juiz precisará julgar. E aí ele julga como? Ele julga conforme as fontes secundárias do direito, que aí entra a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, que é muito do que a gente já conversou nos últimos princípios, a doutrina, as jurisprudências e a equidade, que aí eu irei falar de uma a uma na sequência, porque são itens do próprio edital de vocês. Então vamos lá, por exemplo, a analogia, o próximo slide. Quando eu falo analogia, do português, analogia é fazer comparação. Então, por exemplo, aqui eu trouxe a questão do casamento, ou do casamento homoafetivo, mas eu trouxe a questão da adoção. A legislação pertinente, ela dizia o quê? Que o casamento era entre um homem e uma mulher, quando ela foi criada. Através de súmula vinculante, foi feita uma alteração legal, que hoje o casamento é entre pessoas. Quando a legislação foi escrita, o que foi colocado é que a adoção ela deveria ser feita por um casal. Isso já mudou também, porque hoje o contexto de família pode ser uma pessoa só, então mudou também a questão da adoção. Mas em relação aqui, essa primeira mudança, os primeiros casais homoafetivos que solicitaram a adoção, eles fizeram por analogia. Porque somos um casal, de acordo com a legislação, súmula, então automaticamente se somos um casal e a adoção pode ser feita por um casal, nós também podemos realizar a adoção. Então a analogia é o seguinte: é feita uma ação judicial que não está especificamente na lei aquela situação, mas por uma situação de comparação com outra legislação que poderia se aplicar ao caso concreto, utiliza-se ela. Então, sempre usem o juridiquês, gente. Sempre tentem pegar a epistemologia da palavra, o que é o significado daquela palavra, né? Os costumes. Os costumes, na realidade, o que são costumes? São hábitos de uma sociedade.
Então, por exemplo, nós temos algumas situações em que algumas provas esportivas no Brasil em que a população utiliza animais nessas provas. Acontece eventualmente, você já deve ter acompanhado alguma situação como essa. E aí é feita uma ação judicial para proibir aquele esporte, por exemplo. E aí na ação judicial o juiz indefere o pedido, alegando o quê? Que aquele esporte se trata de um costume daquela sociedade e é previamente autorizado. Então, para ser considerado costumes e o juiz autorizar ou denegar, tem que observar o quê? Se aquele costume ele é largamente disseminado pela população, ele tem que ter um lapso temporal que está já estabelecido como cultural e ele tem que ser repetitivo, contínuo e não pode ter conteúdo ilícito envolvido, ou pelo menos tem que ter tido uma prévia autorização para aquilo. Então, os costumes, eles se envolverem em objetos ilícitos, não tem como alegar costumes para utilizar-se desse artifício. Princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, conforme eu conversei agora há pouquinho, é a ideia do seguinte: o juiz ele precisa proferir uma sentença seguindo os princípios gerais. Então, por exemplo, ele tem que seguir todo o rito do processo. Se por algum motivo ele não tiver seguido aquele rito, aquela sentença não vai ser utilizada, ou ela pode ser invalidada na sequência. Então, por exemplo, só o terceiro tópico ali, o item de contraditória e ampla defesa. A ideia é a seguinte: se o juiz por algum motivo, em algum momento, não possibilitou que teve uma nova prova juntada, não ofereceu à outra parte o princípio de contra-argumentar, e ele fundamentou a sua sentença utilizando aquele item, aquela sentença não pode ser utilizada, ela pode ser invalidada. Quando eu falo princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana é a ideia que a pessoa tem que ter o mínimo necessário para ter uma qualidade de subsistência. Então o juiz tem que analisar essa situação também. E a ideia do princípio de não lesar a ninguém entra junto com a ideia da boa-fé processual. Então aqui é o momento que o juiz precisa obrigatoriamente seguir os princípios norteadores do direito no momento da sentença. Doutrina. Eventualmente, o juiz ele fundamenta a sua sentença utilizando doutrinas. Quando eu falo doutrinas, são juristas que utilizaram o texto frio da lei e, através da hermenêutica, ou seja, a interpretação da norma, interpretaram e deram sua visão sobre cada um dos artigos. Então, por exemplo, eu sempre trago o artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei. Só que se a gente partir da questão aristotélica, todos são iguais perante a lei. Se a gente for ler o texto frio da lei, todos são iguais perante a lei, então não tem ambiguidade. Mas se a gente for para uma doutrina, uma interpretação da norma, vem a frase aristotélica: tratar iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, com o objetivo de no futuro buscar equidade. E já já a gente vai falar de equidade, né? Jurisprudência. Quando eu penso em jurisprudência, pessoal, basicamente o Brasil ele não adota, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, que utiliza as jurisprudências de uma forma muito mais incisiva, mas nós utilizamos muito as jurisprudências. Então, por exemplo, você pegar situações de casos parecidos com o seu, ou de casos que aconteceram em outros tribunais, e mostrar que naquele tribunal, uma situação igual à sua, o juiz decidiu de tal forma. Então, as jurisprudências, elas são fundamentais porque são decisões reiteradas de tribunais. Demonstra como que o Estado está decidindo sobre as matérias. E aí, por exemplo, aqui as jurisprudências, o que pode acontecer, por exemplo? Digamos que o Tribunal de Londrina decide de uma forma, e aí uma jurisprudência pacificada de uma forma, aí tem o Tribunal de outra região que decide de uma forma divergente e começa uma divergência muito grande. Ninguém sabe qual é a forma correta. A gente entra, entre aspas, no limbo jurídico, que é o que, por exemplo, está acontecendo em relação à questão de pejotização. Então, o que o Supremo Tribunal faz? Acionado, ele pausa todos esses processos e diz o seguinte: vamos pacificar a matéria. E é o momento em que ele cria as súmulas vinculantes. Súmula significa em síntese, em resumo. Ou seja, a partir de agora, é desta forma que vocês seguirão. Então, não é entendimento de tribunal A ou B. É este entendimento que você seguirá. Porque, gente, o ideal é que tudo estivesse na lei. Só que a gente sabe que as leis não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. Então, muitas vezes, o judiciário precisa decidir sem a fonte primária, que é a lei.
e aí ele começa a criar decisões divergentes entre si. E para não criar esse limbo jurídico, é necessário que o Supremo pacifique a matéria através de súmulas. E aí, quando são súmulas vinculantes, tem a força de lei, e aí sim o judiciário faz o seu papel legislativo também. Por fim, o último tópico é sobre os itens das fontes do direito, nós temos a equidade, que aí eu volto na aristotélica, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, com o objetivo de buscar equidade. Não estou falando de igualdade, é equidade. Então tem essa imagem em relação ao muro, né? Na primeira imagem eu estou mostrando a questão da igualdade, todos estão sendo tratados iguais, mas observem que as diferenças entre eles faz com que nem todos estejam tendo a mesma oportunidade. Tá a igualdade que o Estado está fornecendo, mas não está tendo resultado final igual para os três. Já quando eu coloco a equidade, eu trato os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade, com o objetivo de no final buscar a equidade. Todos possam buscar o resultado. E aí, pessoal, aqui nesse detalhe, eu dou exemplo, por exemplo, você já deve ter visto no Instagram o vídeo de um juiz americano que ele julga casos de trânsito. Esse juiz, ele é o famoso juiz de equidade. Por quê? Ele está ali para ouvir situação por situação, entender o porquê que teve aquele resultado final. Então não é simplesmente ler o texto frio da lei, cometeu tal infração, é tal pena. Não, é interpretar o porquê aquilo aconteceu. O porquê que você ultrapassou o semáforo vermelho de madrugada. Então é permitir que a pessoa faça o contraditório, interpretar o porquê que aquilo aconteceu, para então, só depois, proferir uma sentença adequada para cada caso. Então é interpretar caso a caso. Pessoal, finalizamos assim, então a parte introdutória de princípios gerais. Nos vemos na sequência em nosso tópico 2.